Porque só eu tenho que lutar pela restauração do meu casamento, porque ele está lá vivendo com outra pessoa, está lá todo feliz e eu aqui, deixando de viver, deixando de aproveitar a vida para estar lutando por esse casamento que ninguém não está mais nem aí. Falam para mim, segue tua vida, deixa para lá, você está destruindo outro casamento. E assim, blá, 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 o mundo vem enchendo a sua cabeça de historinhas e você cai, né? Eu caio, né? Muitas vezes a gente cai nessas mentiras do inimigo, mentiras fantasmóricas, porque lá na frente você vai pagar exatamente por ter desistido. Deus só precisa de uma pessoa para restaurar o seu casamento. Por quê? Porque tudo foi construído, alicerçado dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, não jures, pois se jurares, não demore em cumprir. Você está preso ao seu juramento até a morte. A pessoa jurou fidelidade até que a morte os separe. Então é isso, a pessoa jurou estar com o outro, cuidar do outro, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, não importa o que aconteça. Ele jurou, você jurou, ele jurou. Ele está perdido, cego, está no lamaçal do mundo, está como o diabo gosta, né? É assim que dizem. E aí, você vai fazer o quê? Vai fazer a mesma coisa? Se você não está nem aí para a sua salvação, para o seu juramento, para o seu compromisso, para a sua aliança, com muito pesar e com muita tristeza, eu venho falar que tem muita gente desistindo da restauração. E isso corta o meu coração, mas não me impede, pelo contrário, me impulsiona a lutar ainda mais com mais coragem. Porque eu sei que o pódio de chegada é para poucos, é para os que não desistem. Quando eu entro numa faculdade, tem 90 alunos na sala. 4 anos depois de pago 4 anos, tem gente falando que não deve pagar, né? Se eu paguei, eu tenho direito ao diploma. Então, você paga os 4 anos, vai lá no final dos 4 anos e pega o diploma, né? E não estuda, não faz tua parte, não faz as tarefas, não faz o dever. Então, tá, eu me dedico, vou lá, me matriculo, faço 4 anos de faculdade, estudo até o fim e chego à vitória, que é o diploma, e eu me formei e agora eu sou um especialista em uma área, porque eu estudei os 4 anos, 5 anos ou 6 anos, dependendo da faculdade que você escolheu. Mas não são todos que chegam lá, porque muita gente vai desistir no caminho, por condições financeiras, porque não teve condições de se manter na faculdade, por condições de família, porque engravidou, porque casou, porque mudou de curso, por vários motivos. Tem gente que muda de rumo. Eu comecei faculdade X, mas vi que não é minha área, eu vou para Y. Tudo bem, mas o juramento do casamento e a batalha espiritual pelo seu casamento, você jurou, você prometeu, você tem uma aliança. Isso tem um peso espiritual muito grande. E eu vou te mostrar aqui o que é isso, né? As promessas do casamento têm um peso espiritual. Por quê? Porque são votos diante de Deus. Você votou diante de Deus, teve testemunhas, mas teve Deus. Amanhã Deus acima de tudo. E o próximo como a ti mesmo. Você prometeu, pronto, é uma aliança. Ele não está cumprindo, mas você tem que cumprir. Pronto, não tem isso de vou fugir, vou viver a vida. Não tem opção. Quando você entende isso, cai a sua ficha, não tem para onde correr. É isso e pronto. Pronto, não dá para mudar de curso mais. Você escolheu esse curso. Seja uma aliança entre homem e mulher. Eles selam uma aliança entre homem, mulher e o Senhor. Então, você selou uma aliança entre você, seu cônjuge, e o Senhor. Ele está no meio. Ou seja, você já é maioria para restaurar. Você e o Senhor. O rebeldezinho lá vai ter que se enquadrar, porque você já tem maioria. Você é pequeno, né? Sendo homem, mulher, você é pequeno. Mas o Senhor,
tem 2/3 dos anjos e tem tudo a seu favor. Ou seja, agora o que eu faço? Eu me alio com o Senhor. Como eu me alio com o Senhor? Eu quero saber o que o Senhor quer para eu ser um com o Senhor agora. Então, essa batalha espiritual, quando você entende como eu deixo o mundo e me torno um com o Senhor, para Ele guerrear comigo, por mim, para que este pecador que está do jeito que o diabo gosta, do jeito que o mundo gosta, do jeito que o inferno gosta, do jeito que a mídia gosta, do jeito que o sistema quer, essa pessoa vai ter que também ser chamada a sair disto. Para que você seja forte o suficiente com o Senhor para tirar do mundo, que o mundo leva para o inferno. Se você ainda não entendeu lá, se você não leu Apocalipse, você não entendeu o fim de todas as coisas. E o fim de todas as coisas não precisa ser o fim do mundo. Eu posso tropeçar aqui e morrer. E aí eu fui para a eternidade. Eu lutei a minha fé até o fim? Eu fui até o fim? Não importa. O que importa é que você tem que estar alicerçado com o Senhor até o fim. Ou tratar dele com outro é outra questão. Talvez ele se arrependa depois que você partiu. Talvez ele se arrependa antes. Talvez ele volte antes. Você tem o seu compromisso com o Senhor por causa dessa promessa. Não tem para onde correr. Número 13. Ela representa a união de Cristo com a igreja. Agora pegou, né? Essa aliança de você com o seu marido, com a sua esposa, representa a aliança de Cristo com a igreja. Imagina Cristo desistindo da igreja, ou imagina a igreja desistindo de Cristo. João ultrapassou os tempos e foi lá no fim. João viu o fim dos tempos, ele viu a vitória da igreja sobre o mundo e o casamento da igreja com... E ele viu o casamento da igreja com o noivo, que é Cristo. Então a gente já sabe que a vitória final já é vencida. Então, você só precisa estar com o Senhor. Se o seu casamento representa a união de Cristo com a igreja, não tem para onde correr. Você pode até achar que está mais fácil viver no mundo, porque é mais fácil. A curto prazo. Depois vem o peso na consciência, o fato de você ter suas orações vazias, você que tem costume de orar, o fato de você sentir um louvor e sentir o toque do Espírito Santo e saber que você está longe, que você foi rebelde, que você preferiu o mundo, que você preferiu os prazeres, que o caminho mais largo é mais fácil. Fica aquele peso na sua consciência, que vai te atormentar. Então, o fato principal ali, o número 3, que eu acabei de falar, que representa a união de Cristo com a igreja. Um dos dois desiste. Então, se a igreja estiver meio fraca, Cristo não desistiu dela. Ele manda um avivamento, né? Se Cristo não enfraqueceu nunca, então Cristo realmente é a força, o lado forte desse casamento. E o número 4, a palavra empenhada cria responsabilidade espiritual e moral. Você está ligado espiritualmente e moralmente porque você empenhou sua palavra. Ele também empenhou, mas ele está aí. O mundo diz que não precisa. Se o mundo diz que não precisa, ele acha que não precisa. Mas a palavra empenhada com o Senhor tem um peso espiritual muito grande. Você tem toda a responsabilidade, sim, de deixar o mundo, de deixar essa vida, de se santificar, de ser uma pessoa com Deus e buscar pela restauração. Sim, não tem para onde correr. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a si mesmo, amor próprio primeiro, mas amor próprio não vem se não tiver amor a Deus primeiro. Eu descobri essa chave durante 8 anos de rebeldia, num deserto sem fim, aonde eu fui alcançada pelo amor de Deus, e onde eu entendi os princípios do casamento, os princípios da primeira aliança, onde Deus me chamou para buscar por essa aliança, e não é somente pelo cônjuge, é por eu com Deus, minha salvação com Deus, e isso salva toda a minha família.
A restauração do casamento é a cereja do bolo, entendam isso. Ah, mas tem que fazer contato zero, contato zero. Eu vou falar uma coisa para você. Os joguinhos de conquista que muitos canais falam, às vezes mais atrapalham do que ajudam. Porque, contato zero. Se o outro lado fica sabendo que você está fazendo esse joguinho do contato zero, para eles é joguinho, né? Então, para o mundo é joguinho. Eles também fazem contato zero. Eles bloqueiam a gente. Eles fazem vários joguinhos. Se você for nos canais do mundo, como conquistar o ex, você vai achar vários joguinhos. E eles estão aplicando esses joguinhos com você também. O inimigo está lá, soprando tudo que tipo, aparece canal de um monte de ideia do que fazer, do que deixar de fazer, ainda mais se você estiver provocando. Se de alguma maneira ele estivesse, nossa, ela está bem, nossa, ela está melhorando, ele vai usar joguinhos para tentar te tirar da tua estabilidade, porque ele tem que estar melhor do que você. O inimigo faz que haja concorrência, briga. É uma guerra espiritual isso. Se você não se... assim, como é que eu posso fazer? Se você não for um com o Senhor, se você não se aliançar, se você não buscar ser um com o Senhor, dentro do que o Senhor quer que você seja, não vai ter como restaurar. Porque é o Senhor que vai restaurar ele. É o Senhor que vai mandar o Espírito Santo lá falar com ele. É o Senhor quem vai quebrantar o coração do perdido. Não tem restauração de casamento, de primeira aliança, de outra maneira. A vontade do Senhor é que nunca se separem. Ninguém separa o que Deus uniu. Não faça juramento. Se você fez, tem que cumprir até o fim. Não tem por onde correr. É por isso que a Bíblia trata o casamento com tanta seriedade e alerta contra rompimentos irresponsáveis dessa aliança. Então, não tenha, a morte e a vida estão no poder da sua língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. As palavras ditas no altar, mesmo em forma de promessa, lindas, né, são maravilhosas, têm uma força espiritual, porque estão sendo declaradas diante de Deus e de testemunhas. Não tem como querer falar que não vai lutar. Pode ser que um desistiu, ele realmente desistiu, ele está fraco na fé, o inimigo tomou conta, são influências demoníacas, são influências do mundo. A Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Vocês andaram em más companhias, vocês já permitiram brechas. O principal, quando você vai se juntando com Deus para buscar a restauração, você vai descobrindo que o outro não tem tanta culpa assim. Você vai descobrindo que você se afastou de Deus, você se afastou do juramento, você não fez, você vai ter que pedir perdão por várias coisas que você abriu brechas para que o outro desistisse. Você vai ter que reconhecer que você errou. E o outro desistiu porque você foi falho, você não amou o suficiente, você não foi amigo o suficiente, você não foi companheiro o suficiente, você não esteve do lado o suficiente, você sufocou, você tentou ali oprimir, você não uma união tem que ser livre, tem que ser de livre e espontâneo. O deixar ir é justamente isso. Você pega o passarinho e solta, ele vai embora se ele quiser ficar, se ele se sente bem perto de você, ele vai ficar. O deixar ir é sobre isso. A pessoa está livre, ela está solta, ela vai ficar do seu lado, porque do seu lado ela se sente bem. Mas a pessoa tem o livre-arbítrio. Tinha livre-arbítrio antes de fazer a promessa. Tinha livre-arbítrio antes de jurar. Tinha livre-arbítrio antes de decidir casar. Tinha livre-arbítrio. Agora está preso à promessa. Agora ele tem que viver a promessa. Agora o que ele está vivendo lá fora não é liberdade. Não é, não. Isso lá é prisão do inimigo. Porque o inimigo sabe que ele está preso a você. Então ele prende ele no pecado. Ele se torna ali prisioneiro de suas próprias palavras, de seus próprios juramentos. Ele se torna prisioneiro de seus vícios, do seu corpo que quer prazer onde não tem, né? Existe uma centelha divina, existe uma chama em nós, é falado em Jó e em Salmos também, que nós nunca seremos completos sem Deus.
essa felicidade que o ser humano busca, e por isso que se casa e separa, não vai encontrar no mundo, só vai encontrar em Deus. Nem você vai ser feliz porque ele voltou, porque ela voltou. Não vai te trazer felicidade coisa nenhuma. A sua felicidade só vai ser encontrada de verdade quando você for um com o Senhor. E aí, é como muitos dizem, quando eu realmente desisti da restauração e fui viver para o Senhor, eu já nem queria mais ele de volta. Só que por causa do juramento tem que querer. Porque realmente quando você se torna um com o Senhor, a restauração, o outro voltar, é só mais um peso, porque ele é uma pessoa com um monte de influências malignas que vai vir te atormentar para você se desfazer do teu celibato, da tua comunhão com o Senhor, de você estar bem, física, espiritual, emocional, financeira, todas as áreas. Eu falo isso, que tem que trabalhar todas as áreas. Você está no deserto e todos estão com todas as áreas abaladas, estão doentes, com dívidas, o deserto é um cambalacho total, né? É um problema onde realmente precisa ser tratado todas as áreas. Se você consegue fazer isso, uma estratégia muito importante que você pode usar e que eu usei para me posicionar foi justamente isso. Eu comecei a ver canais de restauração e comecei a ver o que funciona e o que não funciona, o que é de Deus e o que não é. E aí eu fui anotando, fui vendo, e aí cheguei em batalha espiritual, né? Quarto de guerra, é eu com Deus, é eu com o Espírito Santo, é eu mudando minha vida, minhas finanças, meu emocional, minha saúde física, é eu com o Senhor, eu estar bem com o Senhor, estar feliz com o Senhor. O que ele vive lá é tratamento de Deus com eles. Isso não cabe a mim. Põe a mão, mexer o dedo. Eu vi que todos que tentaram pôr a mão se feriram, se machucaram. Então, quando você tenta pôr a mão lá, dar um conselho lá, falar alguma coisa lá, né? Se você que tenta ver o que está acontecendo lá, se isso te machuca, só vai te trazer dor, sofrimento, você vai querer desistir. Então, eu fui anotando e fui vendo o que funciona, como funciona e por que funciona. E aí eu fui chegando nessas conclusões de que por isso que eu falo tanto de Efésios, capítulo 6, versículo 13 a 18, que é a batalha espiritual, a armadura da fé, a armadura da batalha espiritual. E o inimigo, ele vai vir soprar, né? Eu estou hoje no 6º dia do jejum e essa noite eu não me lembro de ter tido sonhos, mas eu acordei umas 3, 4 vezes com uma sombra em cima de mim. Eu olhava assim, eu abria o olho, mexia assim, aí aquilo sumia. Mas toda vez que eu acordava, que eu ia abrir o olho, eu tinha aquela impressão que tinha alguém me olhando, dormindo. É um negócio negro, muito preto, assim. E aí eu repreendia em nome de Jesus, mas eu estava tão cansada que eu acabava dormindo de novo. Dali a pouco eu acordava de novo com aquele negócio em cima de mim. Eu sei que eu estou numa batalha espiritual, que o inimigo odeia casamento, que o inimigo odeia que você cumpra o juramento, que o inimigo odeia a sua família, o inimigo quer que todo mundo vá para o inferno, inclusive você. Ele já está condenado, o lugar dele já é lá no inferno, e ele quer levar você junto com a sua família. Ele está vendo que você está batalhando, ele está vendo que você está buscando, ele está vendo que você está jejuando, que você está buscando. Desculpa hoje estar falando tão rápido, para quem escuta muito rápido, acelera o vídeo, vai ficar difícil. Mas o inimigo não descansa, ele anda em derredor como um leão, buscando a quem pode se tragar. Então, quando eu tenho essa convicção, isso aqui só me deu mais força e mais combustível. Eu sei que eu estou batalhando, eu sei que o inimigo está furioso, ele está querendo até atrapalhar meu sono. Bora pra cima, estou no caminho certo. Estou mexendo, abalando as estruturas do inimigo. Bora pra cima, né? Então, cuidado com suas palavras. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Então, se você ama as suas palavras, né? Você vai comer os frutos das suas palavras. Então, cuidado com as palavras que você diz. O casamento reflete
A igreja e Cristo. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Grande é o mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Cristo e a igreja é a mesma coisa. A igreja tem que largar o mundo, largar tudo, né? Largar pai e mãe muitas vezes significa também espiritualmente largar as coisas do mundo. Largar pai e mãe é a principal e única pessoa espiritualmente que você é responsável é seu cônjuge. É seu cônjuge. E você só alcança se você estiver salvo. Não adianta eu salvar outro se eu estou me afogando. As delícias do mundo estão vindo assim e eu quero salvar o outro porque o outro tem que evoluir. Não adianta salvar o outro se eu estou me afogando, se eu estou morrendo, se o pecado está em torno de mim, se eu ainda estou em batalha espiritual por mim. Não adianta eu buscar o outro. Não adianta eu querer convencer o outro. Volta aqui porque agora vai ser perfeito. Não, eu ainda estou guerreando. Então não adianta o outro vir. Ele ainda está se deliciando. Eu vou me influenciar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não adianta ele vir enquanto eu não estiver com o Senhor, firme na promessa, firme no juramento, firme. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Promessas e juras feitas no altar não são apenas palavras, mas votos que Deus leva a sério. Não é cobrar que o outro cumpra o voto, é você cumprir o voto. Você deve cumprir o voto primeiro. Você se junta com Deus, pega Deus e fala aqui, ó, é eu e tu agora. Né? Agora vamos tirar todo inimigo da nossa casa, da nossa família, toda influência maligna, tudo que está prejudicando. E aí você pede para Deus, se é uma roupa, se é uma fala, se é um programa de TV, seja lá o que for. Se for uma foto, uma imagem, não importa. Tira tudo que está te impedindo de ter santificação com o Senhor. Tira fora da sua casa. Manda o inimigo sair com toda a sua tralha. Manda o inimigo sair. Se for um joguinho de internet, se for um canal que mostra coisa meio indecente, se for esses joguinhos de reconquista que você gosta de olhar, os outros lá estão olhando jogos de conquista para conquistar mulheres do mundo, para conquistar OMs, para conquistar OHs. Eles estão também, eles sabem, tudo que você faz, eles, ela está usando esse joguinho comigo agora. Eles sabem, eles não são bobos, o inimigo não é bobo, ele vai lá e sopra. Eu vou usar o contato zero. O contato zero é para você se santificar. Você deve sim evitar contato, deve sim evitar ver, olhar, porque isso pode te ferir, isso pode te machucar, isso pode te fazer desistir. Então, o contato zero é para você, não tem nada a ver com eles. Porque quando você começar a orar aqui, lá vai derrocar, eles vão piorar, eles vão ir para a sarjeta pior, eles vão pegar quem você nunca imaginou, quem você nunca pensou. Aquela pessoa mais improvável, você pensa, nunca, jamais ele vai dar chance para aquele trem, né? Mas é justo lá que ele vai. Justamente para te atingir, para atingir tua cabeça, para atingir tua mente. O inimigo é sujo, ele joga sujo. Ele faz isso dessa maneira. Porque você conhece ele e sabe que ele nunca faria isso. O inimigo vai apanhar na cabeça dele, não, é com essa que você deve, é com esse que você deve ficar. O inimigo vai te afrontar, isso é coisa do inimigo, isso não tem nada a ver com ele, nem com as outras pessoas, não tem nada a ver com as outras pessoas, tem a ver com você, com Deus. Ele quer tirar a sua comunhão com o Senhor. Fique bem claro isso. Em Malaquias 2,14 diz: o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da sua mocidade. A mocidade aqui dá até uma impressão de adolescência. Aquela mulher realmente, a primeira, né? Aquela pessoa que você se apaixonou, fez uma aliança, casou. É por isso que o canal, todos os canais da restauração, com base bíblica no Senhor, restaura a primeira aliança, né?
entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Aqui Deus deixa claro que o casamento é uma aliança e não apenas um acordo humano. No mundo é um acordo humano. Eu caso com cláusula de descasamento, né? Eu falo que esse negócio de casar com cláusula de descasamento é já dar uma brecha para o inimigo separar, porque todos os casamentos que tem essa brecha separam. Você já reparou? Mais cedo ou mais tarde, porque já casou com o intuito de tirar proveito. Não, eu casei para separar, porque isso que eu ponho essa cláusula. Vai que o inimigo... Cara, se você fez isso, você já casou para separar. Isso nem, não existe cláusula de separação. Essa pessoa, não sei nem o que falar, né? Ou é cristão ou não é. A pessoa que é cristã de verdade, eu acho que não vai ter cláusula de separação. O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, isso Deus vai cobrar deles lá. Eles foram desleais, eles abandonaram, Deus vai cobrar, Ele está cobrando. A mente deles não descansa, eles estão atormentados dia e noite tentando te atormentar, sendo usados pelo inimigo. Você acha que eles têm paz? Não tem. Talvez um minuto de paz quando conseguem tirar a tua paz. Aí eles dizem, ai, que bom. Eu vi que ela ficou abalada, eu vi que ele não gostou, né? É isso que eles fazem, né? O inimigo. São instrumentos do inimigo, né? Infelizmente, se você olhar para o lado de lá, você vai querer desistir, porque é só isso que o inimigo quer, que você desista da tua aliança. Então, para terminar, né, esse assunto de hoje, sim, as juras e promessas feitas no casamento têm sim um peso espiritual muito grande na Bíblia, porque o matrimônio não é apenas um contrato social, mas é uma aliança diante de Deus. Então, entenda, essa aliança perante Deus não pode, não deve ser quebrada. Melhor fosse não jurar, melhor fosse não prometer, melhor fosse não fazer aliança, mas fez. Agora, faça a sua parte, se volte para Deus, se consagre, entre em batalha espiritual, é por aí. Se você quer viver no mundo, eu vejo pessoas desistindo, porque o mundo... Só que você não sabe, amanhã você pode tropeçar e morrer, e aí você vai estar lá do outro lado, e aí você vai falar, não me avisaram que eu ia acordar aqui. Avisaram, tá? Avisaram. Você viu lá o cara lá nos Estados Unidos, que foi morto esses dias. Ele foi morto do lado certo, né? Lutando pelas coisas certas, lutando pela sua família, pelo seu casamento, e ensinando isso, né? Mas você também pode ser. Tem tanta bala perdida por aí, tem tanta coisa acontecendo, tanta doença. Você também pode acordar do outro lado e aí ninguém te avisar. Ah, ela tem culpa, ele tem culpa, porque por causa deles eu tô aqui. Não, a salvação realmente é individual. Você decidiu, você desistiu, você decidiu desistir. Então, o livre-arbítrio existe sim, mas existe os pesos das alianças, os pesos dos juramentos, entendeu? Quando você nasce de novo, ali também é um pacto com o Senhor. Você não tem mais que viver para o mundo, você tem que viver para o Senhor. Entendo, quando você nasce de novo, é um pacto com o Senhor para viver para o Senhor. Eu morri para esse mundo, eu vou viver para Cristo. Então, todas as influências do mundo, essas coisas do mundo, tudo que o mundo, a mídia, né, as leis, né, tudo que o mundo está dizendo, não tem mais valor para quem está em Cristo. Então, eu vou terminar esse vídeo hoje aqui. Espero que eu tenha ajudado a muitos. Se inscreva no meu canal, compartilha se você vê que alguém precisa dessas lições e escreva nos comentários, né? Eu quero o meu casamento restaurado. E mande mensagem para mim se você precisa de ajuda para entrar nessa batalha espiritual. Eu estou disponível para ajudar, né? Então, quem puder e querer falar comigo, eu coloco o meu contato no primeiro comentário.
abaixo. E tem o outro canal do jejum, porque eu evito falar aqui do jejum, porque eu não estou obrigando ninguém a ficar 40 dias sem comer, não. Depois vou falar que ficou doente por causa de mim. Precisa ter um preparo, eu ensino, precisa ter uma conscientização, você faz os jejuns curtos, você vai... Então precisa, assim, ter uma conscientização. Não vai entrar com uma loucura agora, de repente, e fazer uma coisa dessa. É você e o Senhor. Então, que o Senhor Deus abençoe, e eu espero todos os casamentos serão restaurados, sim, porque o Senhor veio para todos, a salvação é para todos, a restauração é para todos. A gente sabe que quando entra na faculdade nem todos terminam, porque desistem, não pagam, não vão mais. Acontece isso nas faculdades, então a restauração é para todos, mas nem todos vão pagar o preço para ir até o final e conseguir chegar lá. Né? A reta final dos corredores não é para todos. O pódio é dos primeiros, né? Muitos não chegam lá no final. Primeiro, para você vencer uma corrida, você tem que se inscrever, pagar a inscrição, você tem que fazer todos os trâmites, né? Você não vai chegar e ganhar. Teve um cara de chinelo aí que ganhou uma corrida sem se inscrever, sem pagar, sem fazer os trâmites, né? Então você pode comer pelas beiradas. Como eu fiz, como eu estou fazendo, eu assisto os canais e vou pegando os segredinhos, né? Eu assisto os testemunhos e vou pegando as chaves. E você pode fazer isso também. Você é livre. A Bíblia aqui, ó, ela é a mesma. A Bíblia para mim e para você é a mesma. As chaves estão tudo aqui. Está tudo aqui. É a mesma. Mas se você não entende, não compreende, precisa de ajuda, o Espírito Santo te ajuda. Mas às vezes você é tão munheca, tão mão de vaca, que você... E Deus sabe disso. Olha, Deus pega justo os que Ele sabe que são munheca e vai falar, não, para você eu não vou dar o conhecimento, você vai ter que pagar. Isso é entre você e Deus, tá? Isso não é comigo, tá bom? Eu não cobro atendimento, eu cobro acompanhamento quando é muito tempo, muita coisa. Então, em pessoa que chega a ficar 3, 4 horas ali falando comigo, isso atrapalha todo o meu dia, meus estudos, minhas coisas que eu tenho que fazer. Então, não tem como eu não cobrar de alguém, né? Então, eu sei que muitas vezes a pessoa não tem condições, mas a pessoa que tem, é bom ajudar, né? Sejamos coerentes, né? Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a todos. Amém.